Nessa videoaula vamos falar sobre lei de Ampère e algumas aplicações na qual a gente pode usar a lei de Ampère para encontrar o campo magnético. Segundo a experiência realizada por Herschel em 1820, foi possível comprovar a existência de um campo magnético ao redor de um fio condutor. Podemos observar aqui as duas experiências. Nesse primeiro caso, ele pegou um condutor na qual ele não aplicou corrente e colocou várias bússolas paralelas a um plano, sendo que esse plano está perpendicular ao nosso condutor. Podemos observar que as bússolas apontam todas na mesma direção, que é a direção do campo magnético da Terra. Nesse segundo caso, ele pegou um fio condutor, aplicou uma corrente constante e colocou várias bússolas paralelas ao plano, sendo que esse plano também está perpendicular ao nosso condutor. Podemos observar que as bússolas se desviam tangencialmente ao círculo em torno do fio. Uma vez que essas agulhas apontam na direção do campo magnético, foi possível concluir que as linhas do campo magnético são círculos em torno do fio. Pela simetria, o módulo do campo magnético é o mesmo em qualquer ponto em cima do círculo que tenha centro no fio condutor e que esteja no plano perpendicular também ao nosso fio. Podemos observar que aqui segue a regra da mão direita, porque quando temos a corrente nesse sentido, esse aqui é o comportamento, ou seja, a direção do campo magnético. Pela alteração da corrente que passa no fio e a distância do fio condutor, foi possível observar que o campo magnético aqui ao redor do fio é proporcional à corrente que passa no fio e inversamente proporcional à distância do fio. Vamos imaginar aqui um condutor cilíndrico percorrido por uma corrente I constante. Segundo a regra da mão direita, tendo aqui a direção da corrente, aqui vamos ter a direção do campo magnético. Então, aqui vamos ter o campo magnético entrando na folha, enquanto que aqui vamos ter o campo magnético saindo da folha. A partir de uma visão de cima, tendo o centro como sendo o nosso condutor, vamos ficar com o seguinte. Aqui, o nosso condutor. Vamos ver que ao redor aqui, vamos ter o campo magnético, ou seja, as linhas do campo magnético. Tendo aqui a direção da corrente elétrica, aqui vai ser a direção do campo magnético no sentido anti-horário. Então, vamos ter aqui os vetores do campo magnético. Aqui os vetores B. Podemos também observar que aqui sobre essa linha do campo magnético, vamos ter vários segmentos dl paralela ao vetor do campo magnético. Agora vamos calcular o produto BDL e logo em seguida somar eles com o objetivo de calcular a contribuição de campo total sobre essa linha do campo. Então vamos fazer o seguinte: produto BDL é igual a módulo de B vezes módulo de DL, módulo de B módulo de DL multiplicado por cosseno de θ, sendo que θ é o ângulo entre B e DL. Como podemos observar, o elemento DL é paralelo ao campo magnético em cada ponto. Então, o ângulo entre eles é zero. Vamos ficar apenas com o BDL. Agora, com o objetivo de calcular a soma total do campo magnético sobre essa linha de campo, vamos realizar a soma desse produto BDL. Realizando a soma desse produto BDL é a mesma coisa do que calcular a integral aqui do produto BDL, sendo que esse B aqui possui módulo constante sobre qualquer ponto da linha de campo, porque o raio aqui, ou seja, o R, que é a distância entre o condutor e a linha do campo, é o mesmo para todos os pontos sobre essa linha do campo magnético. Esse DL aqui permite a gente calcular o comprimento dessa linha, ou seja, o perímetro desse círculo. Vamos ficar com o seguinte, sendo que o B possui módulo constante, vamos ter μ0 multiplicado por I sobre 2πr, integral aqui, dl, sendo que a integral é dada por 2πr, então vamos ficar com μ0i sobre 2πr multiplicado por 2πr. Aqui vamos cortar 2πr com 2πr, vamos ficar apenas com μ0i. Vamos ficar com a integral, aqui é a integral de linha fechada. A integral de linha fechada dl é igual a μ0i. Essa expressão aqui é a expressão
da lei de Ampère, que afirma que a integral de linha sobre qualquer curva fechada é igual a m0i, sendo que I é a corrente que passa aqui no nosso condutor. Vale a pena ressaltar também que a lei de Ampère só vale para correntes constantes. E também ela permite encontrar o campo magnético apenas em uma configuração de corrente que tenha elevado grau de simetria.